Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Diminuindo para Crescer. E o versículo bíblico é Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você já orou a Deus pedindo por humildade? A gente pede muita coisa, mas você já pediu para que Deus te desse mais humildade? No final do ano passado, eu falei sobre fazermos planos para o ano novo. Pessoalmente falando, um plano que eu tenho é ser uma pessoa humilde. Como eu preciso disso? A humildade é algo muito peculiar. Não tem como você se definir como humilde sendo humilde. A humildade é uma virtude, uma qualidade, uma característica que traz destaque a alguém. Num mundo cheio de eu, aquele que pensa no outro ou na coletividade é um ser diferenciado. Por isso você dizer, eu sou uma pessoa humilde, é uma contradição. É um tipo de tiro no pé do seu caráter. Não tem como você dizer que é humilde e ainda ser humilde. Mas quando você encontra alguém que é realmente humilde, pode reparar, dá gosto de estar com essa pessoa. Porque, convenhamos, a soberba afasta as pessoas. É algo desagradável, é incômodo. Até mesmo Deus diz que resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Eu acredito que nós devemos planejar, buscar a humildade. E eu acredito que uma das formas para fazermos isso é através da oração, pedindo para que Deus nos conceda humildade. Assim como muitas qualidades que encontramos no Senhor, essa é mais uma que não depende do nosso esforço, de sermos aplicados, de conquistarmos com a nossa própria força. Não é assim que a gente se torna humilde, porque a nossa natureza é ser orgulhoso. A tendência humana de todas as pessoas é o orgulho, é a soberba. Jesus foi o mais humilde de todos os homens. Mesmo sendo Deus, foi desprezado. Mesmo sendo santo, foi condenado. Mesmo sendo glorioso, foi ignorado. Mesmo sendo totalmente justo e inculpável, foi humilhado. E ele se entregou. Ele poderia dizer não. Ele poderia resistir. Agora, no versículo de hoje, eu encontro um meio aplicável, além da oração, pelo qual eu posso me tornar uma pessoa humilde, considerando os outros superiores a mim mesmo. A humildade não é diminuir a sua própria importância, e sim elevar acima dela a importância dos outros. Vamos voltar para o exemplo supremo. Jesus sabia muito bem da sua importância, do seu valor, ele sabia quem ele era. Ele não ficou com medo dos fariseus, nem tímido diante do povo. Ele não se esqueceu que ele era santo e, portanto, não merecia o castigo que lhe deram. Mas ele nos amou tanto e se importou tanto conosco. Ele olhou para a igreja, para a Universal Assembleia dos Santos. Ele olhou para mim e para você e nos valorizou. E sangrou por nós. Ele ficou em silêncio por amor a nós. Falo novamente. Humildade não é se menosprezar,
mas é valorizar o próximo. Os orgulhosos diminuem os outros para crescer. O humilde se diminui para crescer. Assim como disse João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Valorize o seu irmão. Não seja uma pessoa orgulhosa diante das pessoas, alguém que se vê como mais importante, mais santo, mais justo, mais correto, mais inteligente, mais sábio do que as outras pessoas. Eu falo isso para mim mesmo. E eu preciso fazer isso. E digo mais, é um grande desafio você realmente ser humilde diante de Deus. Porque você até consegue talvez ser humilde diante das pessoas. Talvez as pessoas olhem para você e você pareça humilde. Mas Deus sonda os corações. E Ele sabe. Se você lá no seu interior, lá no íntimo, se considera melhor que os outros. Se você acha que é mais inteligente que os outros, que você é mais digno de alguma coisa do que os outros, que você merece um destaque maior do que os outros, Deus sonda os corações e Ele sabe se você é realmente humilde ou não. Então busque pela humildade. Deus abençoa grandemente os humildes. Se você quer ser como Jesus, seja humilde, porque Ele deixou a sua glória para se tornar como nós, criaturas. O Criador se fez semelhante à criatura e andou entre nós, não para nos condenar, mas para nos salvar. Se alguém poderia ser orgulhoso, esse alguém era Jesus, mas ele não foi. Ele se entregou, humildemente se rendeu, mas ele triunfou. E os humildes é quem triunfam, porque a soberba precede a queda. Mas aqueles que são humilhados, Deus exalta. Aqueles que são humildes, Deus valoriza. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Querido Deus, eu clamo para que o Senhor me dê humildade, porque o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu sou uma pessoa orgulhosa. O Senhor sabe, Pai, que eu preciso dessa obra do Senhor em mim, de ser humilde. Me ajuda a reconhecer, Pai, e a valorizar o valor das outras pessoas, do meu próximo, e que eu não pense que sou melhor do que alguém, que eu não pense que sou mais importante do que alguém, porque eu não sou. Eu oro, Pai, para que o Senhor seja, sim, valorizado e que eu tome como exemplo a Cristo que não veio soberbamente habitar entre nós, mas de maneira humilde. Ele veio e morreu em nosso lugar. Ele nos mostrou como nós devemos andar, como nós devemos olhar para o nosso próximo, como nós devemos falar, como nós devemos orar. Humildemente, Ele nos ensinou tudo o que precisamos saber. E eu oro, Pai, para que eu seja como Ele. Ele falava com autoridade.
mas tenho certeza que também com humildade. A autoridade dele não era como a autoridade humana, como nós costumamos aplicar a autoridade, na força, na imposição, mas ele realmente tinha autoridade. E ele era humilde. Ele andou entre nós, não tendo nem onde reclinar a cabeça. E ele sofreu calado. Eu oro, Pai, para que eu seja mais humilde, para que eu valorize o meu próximo, e eu não só pareça alguém humilde, mas que eu realmente seja. Porque importa que o Senhor saiba que eu realmente sou humilde ou não. Eu oro, Pai, para que ao olhar para mim, o Senhor possa ver alguém realmente humilde. Alguém que entende que é precioso aos teus olhos, Pai, mas que também entende que as pessoas ao meu redor também são preciosas aos teus olhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.